Bom dia, preciosos e amados irmãos. Que Deus possa, através de sua graça e misericórdia, nos dar mais um bom dia, dirigindo os nossos passos, nos dando entendimento para que possamos realizar a vontade dEle e cumprir aquilo que nós precisamos, fazer aquilo que precisamos fazer, sem nos esquecermos da nossa origem, da razão da nossa vida e de onde viemos, para que então possamos caminhar como filhos de Deus, filhos da luz. Jesus disse, e João escreveu no 12º capítulo no seu Evangelho, ele diz no verso 46, ele diz: Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Mas ele diz: Eu vim ao mundo como luz. Por isso, ele afirmou: Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. E os discípulos estavam andando com esta luz. E Jesus manifestou o nome do Pai, mas eles não creram no unigênito do Pai. Mas enquanto tendes luz, crede na luz, para que sejais filhos da luz. É muito importante que nós conheçamos a nossa origem. Na filosofia, eles chegam a dizer que o povo que não conhece a sua origem não tem um futuro brilhante. E tem nações que eles preservam seus costumes originais dos primórdios para que os novos possam conhecer a história deles, de onde vieram, por caminhos que passaram. Israel tinha esta missão de passar aos filhos o início da nação, da saída do Egito, a passagem pelo deserto, as maravilhas de Deus por 40 anos. Então eles deveriam contar aquilo aos seus filhos, manter aquilo vivo em suas memórias, que andaram 40 anos no deserto, nem as suas vestes se envelheceram, nem os seus sapatos se gastaram suas vestes. Então aquilo era um marco na vida e eles deveriam ensinar como Deus constituiu, como Deus fez aquela nação nascer, para ser-lhe o povo peculiar. Isso quer dizer ser um povo diferente, uma nação diferente, separada das demais nações, tendo uma lei especial que nenhuma outra nação tinha, e ter como seu rei
o Deus Criador dos céus e da terra. Mas Israel queria se misturar. Eles não ficaram satisfeitos em ser aquilo que eles deveriam ser, uma nação santa, firmada na justiça, na bondade, no temor de Deus. Eles queriam parecer-se com as demais nações ao seu redor. Mas Jesus, ele veio com uma missão e ele não se misturou. Os homens certa vez o quiseram fazer rei, mas ele já sabia que ele era um rei. Não para esse reino de pecado, de maldade, de injustiças, de incredulidade, de mentiras, mas ele sabia que ele nasceu e que um dia ele iria reinar. Ele não precisava de ser feito rei pelos homens. Ele sabia que a terra ele a conquistaria, ainda que tivesse que derramar o seu sangue, mas ele a conquistaria para que ela pudesse ficar livre da direção maligna. E ele não se misturou. Ele não esqueceu a sua origem. De onde nós viemos? Como começou todas as coisas? Tudo ficou registrado. Você vai lá no princípio, no primeiro livro da Bíblia, você encontra a origem da humanidade. Deus fazendo, criando, colocando o homem na terra. E ali então começou a humanidade. Para quê? Para o homem ser um representante, um semideus. Então Deus nos criou, Deus nos fez. Ele nos fez para estarmos acima do pecado. Ele nos fez para estarmos acima da maldade. Ele nos fez para estarmos acima da injustiça, do pecado. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Assim Deus criou o homem. Assim Deus criou o homem, à sua imagem. A imagem de Deus o criou, o macho e fêmea os criou. Deus os abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai, vos enchei a terra e sujeitai-a. O homem já teria que se multiplicar. Deus já o criou desta forma, a origem de todas as coisas. E Jesus disse: eu vim de Deus para ser luz. E Deus criou seus filhos para que eles pudessem ser isso que acabamos de ler. Mas o homem tem perdido a característica original da justiça, da bondade, do amor, da misericórdia. E ele tem esquecido para que Deus o colocou sobre a terra. Quando Deus colocou Israel ali naquela terra de Canaã, Ele o colocou como um propósito. Como um propósito. Mas Ele estava advertindo-os para que não viessem a esquecer
Olvidaste a rocha que te gerou e te esquecestes do Deus que te formou. Agora, por que Deus falou isto com eles? Porque eles deixaram o Senhor, eles deixaram de ser fiéis ao Senhor, eles deixaram os bons costumes, eles deixaram a verdadeira adoração, eles deixaram os conselhos de Deus para estarem em conselhos de ímpios. Ah, que coisa! Eles fizeram isso, mesmo Deus os colocando em uma terra que manava leite e mel. Deixou a Deus que o fez, desprezou a rocha da sua salvação e com deuses estranhos o provocaram a zelos, com abominações o irritaram. Sacrifícios ofereceram aos demônios, não a Deus, a deuses que não haviam conhecido, novos deuses recém-chegados aos quais vossos pais não veneraram, olvidaram a rocha que tinha gerado a eles e esqueceram do Deus que os tinha formado. Agora, Deus criou o homem para ser um verdadeiro adorador, mas os homens deixam de lado esta rocha, esta palavra, esta Bíblia, este conselho, esses ensinamentos, esses mandamentos, e querem viver uma vida que desagradam a Deus. Não sabem selecionar nada para seguir, para fazer. Esquecem da origem. Esquecem daquilo que Deus quer que ele seja, daquilo que Deus quer que ele, da maneira que Deus quer que ele proceda, da maneira que Deus quer que ele viva, e se torna muitas das vezes um bruto, um ignorante, um estúpido, porque deixa o mandamento de Deus e se torna um escravo do pecado, da mentira, se torna um escravo de Satanás. É isto. Ele se torna um escravo, mas ele adverte: ó filhos, guarda-te que não te esqueças do Senhor que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Guarda-te. Ele alertou a Davi para não esquecer a sua origem. Quando Davi tornou-se o rei, ele alertou a Davi para que ele não viesse a esquecer de onde ele tinha tirado ele. Olha, então ele mandou Natã falar com Davi, o profeta Natã falar com Davi, dizendo, no verso 7 do capítulo 17 de 1 Crônicas: agora, pois, assim dirás a meu servo Davi, assim diz o Senhor dos exércitos, eu te tirei do curral de detrás das ovelhas, para que fosses chefes do meu povo Israel. E agora o que Deus tem feito por nós? E às vezes nós temos esquecido de como deve ser o nosso comportamento, como deve ser o nosso procedimento, como devem ser as nossas palavras, como devem ser as nossas vestes. Moisés não esqueceu a sua origem. E mesmo tendo o reino do Egito em suas mãos, e mesmo tendo o reino do Egito, ele poderia ser
Mas a palavra diz em Hebreus capítulo 11, na galeria dos heróis da fé, que Moisés, depois de grande, ele estava lembrando-se da sua origem, de onde ele tinha vindo, da sua descendência. Oh, que coisa maravilhosa! Não podemos nos esquecer para que estamos aqui na terra, porque Moisés, pela fé, sendo homem, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, porque ele sabia da sua origem. Ele estava por um tempo ali naquele palácio, mas ele sabia de onde ele teria vindo, onde ele estava e para onde estava indo. Oh, não te esqueças, irmão, irmã, de onde você veio, o que você está fazendo aqui e para onde você está indo. Então, ele sabendo, tendo consciência disto, ele desprezou as riquezas do Egito para carregar o opróbrio de Cristo. Vamos carregar o opróbrio de Cristo pela nossa origem, para onde nós viemos. Saibamos como selecionar as coisas lícitas para o cristão. Que Deus nos ajude, não se envolva com as coisas perecíveis do mundo que vai contaminar ou vão contaminar as suas vestes. Seja puro, honesto, sincero com Deus e Ele te ajudará. Em nome de Jesus Cristo. Amém.